Bom dia, boa tarde, ou então boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla e sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime. Hoje temos mais um drink comigo, com a participação especial da Juliana Givisier, que já é nossa frequentadora aqui do drinkzinho, então, bem-vinda de volta. Oi, gente, tudo bem? E hoje eu chamei a Juliana porque esse é um caso muito misterioso, assim, um caso assim que demorou para ter uma solução, é um caso resolvido. É um caso muito misterioso, que é um caso que, no primeiro momento, ninguém entendeu o que aconteceu naquele quarto de hotel. E aí eu trouxe a Juliana, que ela não conhecia esse caso, então eu vou apresentar aqui para ela todo o desenrolar dessa história, para ela também se surpreender. E eu amo casos misteriosos, são os meus preferidos. Então vamos lá, Juliana. O caso de hoje é a morte misteriosa de Greg Flanagan, ou então conhecido também como o Mistério do Quarto 348. Então, Nossa, promete. vamos lá, Juliana. Vamos? Você nunca ouviu falar nesse caso, né? Já fiz assim, umas Não. perguntas, eu falei, bom, tem que ser alguém que não conhece para a gente ir desvendando junto aqui. Vai ser um caso meio de adivinhação, assim, o que aconteceu naquele local. E a história de hoje envolve uma pessoa chamada Greg Flanagan, que era um homem caucasiano de 55 anos que parecia estar em boa forma, apesar de ser um fumante. Ele era casado com a Suzy Flanagan há algum tempo e ele viajava muito a trabalho. Ele tinha sempre uma rotina de ligar para sua esposa, mas estava sempre viajando. Ele estava passando a noite de 15 de setembro de 2010, como passava a maioria das noites. Ele estava num quarto de hotel, no Elegante Hotel, em Beaumont, no Texas, Estados Unidos, e ele era um empresário do ramo de petróleo e gás em sociedade com seu irmão, e passava muito tempo em viagens a trabalho. Então, não havia nada em comum, até que um dia ele não ligou para sua esposa e não retornou às suas ligações. Na maioria das noites, ele fazia quase tudo igual. Ele deixava ali sua pequena mala de viagem organizada, com seus sapatos sujos do lado de fora e botava o seu pijama de algodão. Ele quase nunca saía do quarto, ele ligava então o ar-condicionado, sentava na cama do hotel, recostava ali dois travesseiros apoiados ali na cabeceira da cama, estendia uma toalha de mão branca e limpa, no qual ele colocava o cinzeiro e acendia o seu cigarro. Ele deixava também ao lado o isqueiro e o seu BlackBerry, que era aquele telefone usado naquela época, né? A gente está falando aqui de 2010. E também o controle remoto de TV para escolher algum canal e sempre uma barrinha de chocolate. A coisa que eu também faço quando eu estou no quarto de hotel. E você, Juliana? Eu também faço, né? Tá tudo normal por enquanto. Pena que é Texas, porque quando é Texas, a gente já espera um caso misterioso, porque tudo acontece no Texas, né? Então, estou ficando animada. Pois é. Então, tudo indica que naquela noite ele fez exatamente isso que eu falei, deitado na cama, naquela quarta-feira, dia 15 de setembro de 2010. Estava ali descansando, fumando seu cigarrinho, petiscando, bebendo talvez uma cerveja e vendo TV. Mas alguma coisa estava muito errada, porque amanheceu e ele perdeu aquela rotina que ele tinha de ligar para sua esposa todas as manhãs. Uma coisa que ele fazia sempre, exceto aquele dia. Bom, a sua esposa logo viu que algo estava muito errado e resolveu tentar ligar no celular do marido, mas ele não estava atendendo. Ela ligou então para os colegas de trabalho de Greg e soube que ele não tinha aparecido para trabalhar. Os funcionários da empresa então foram até o hotel para descobrir a verdade. E ao abrirem o seu quarto com a ajuda do gerente do hotel, eles encontraram uma cena que jamais se esquecerão. O Greg Flanagan estava morto no chão, curvado para frente e para baixo, com o rosto voltado para o tapete, e também havia uma pequena mancha molhada no seu pijama, perto da virilha. Havia um cigarro queimado, cuidadosamente enfiado entre os seus dedos da mão esquerda, e a cor da sua pele ficou azul acinzentada. Eu queria perguntar como assim ele estava deitado para frente e para baixo? Ele estava de bruços? Ele estava assim, numa posição. Ele estava caído no chão, com o rosto para o chão e como se ele tivesse levantado da cama e caído de cara para o chão, entendeu?
Tá. Se ele fosse levantar e alguma coisa aconteceu que ele caiu, né? Exatamente, exatamente. Saindo da cama, assim, saindo da cama em direção à porta ou em direção à janela, tem essa informação? Por enquanto ainda não. Vamos lá, vamos continuar. Bom, os colegas de trabalho e os funcionários do hotel ficaram chocados, olhando incrédulos aquele corpo naquela posição, naquela condição, né? E no primeiro momento, o que que eles pensaram? Pode ter sido apenas uma morte natural, certo? Um homem de 55 anos, fumante, tal, ali, de repente, papum, morreu. Um ataque cardíaco? Justamente, até que o oficial, um policial chamado Scott Apple, estudou ali a cena do crime e no primeiro momento ele já descartou roubo, né? Já que tinha uma carteira do Greg ali, tinham mais de $1.000, outros bens, relógio, celular, estava tudo lá. E a sala, o quarto não tinha nenhum sinal de luta, de arrombamento. Também os ocupantes dos quartos ao lado foram entrevistados e não relataram nenhuma atividade em comum e todas as evidências circunstanciais apontavam para a morte por causas naturais. A Suzy, a pobre viúva, né, no primeiro momento ela também não viu nada de suspeito na morte do marido, ela sabia que ele era um fumante, ele também não tinha um estilo de vida muito saudável, ele também não gostava de ir a consultas médicas. Típico, né? Típico. E a esposa pensou ali que essa atitude dele despreocupada ali com o condicionamento físico e a saúde é que teriam levado o Greg à morte. Mas mal eles sabiam que eles teriam um grande choque depois que os exames pós-mortem fossem feitos. Tá aí ainda, Juliana? Tô aqui prestando uma atenção. Tomar um gole aqui do meu drink. Bom, eles chamaram um legista altamente respeitado, o Dr. Tommy Brown. Ele era muito conhecido por sua experiência e diversos trabalhos que ele fez, e no primeiro momento ele notou duas marcas externas do corpo do Greg. Um pequeno hematoma na bochecha esquerda e uma pequena laceração perto da virilha. E as marcas na bochecha provavelmente foi onde o rosto dele atingiu o tapete. Bom, externamente tudo parecia muito normal, mas dentro do seu corpo a história era diferente. Haviam danos extensos nos órgãos internos do Greg. O intestino foi rasgado, 2 de suas costelas foram quebradas, também foram encontradas lacerações no seu fígado e estômago e havia um buraco no átrio direito do coração do Greg. E aí, Juliana? Nossa, tô chocada. E ele não tinha nenhuma hematoma por fora. Nada. Como se... Ele tinha uma marquinha na bochecha, assim, tipo um roxinho, como se ele tivesse batido o rosto no chão do lado esquerdo. E na virilha dele tinha uma manchinha, parecia assim, tipo uma pequena laceração perto da virilha. O médico então disse que o homem havia sofrido o tipo de ferimento interno que ele estava mais acostumado a ver em vítimas de acidentes ou alguém que sofreu um impacto por um objeto muito pesado, por exemplo. E isso então significava uma coisa para o Dr. Brown, que o Greg tinha sido espancado até a morte e que os órgãos internos dele teriam sido esmagados durante esse ataque. E outra ferida curiosa que ele viu foi essa laceração ao redor da virilha. Mais uma vez, indicação que a sua virilha havia sido machucada, recebido um chute forte ou esmagado. Bom, embora as circunstâncias da morte não apontassem nada de incomum, o Dr. Tommy Brown não hesitou em chamar aquilo de um homicídio. Ele não era um detetive, ele era um médico, então todo o seu trabalho era baseado em observações com base em fatos médicos. Então, de acordo com as observações dele, ele imaginava que o Greg tinha sido espancado até a morte. Então, o policial, o Scott Apple, agora tinha um trabalho em suas mãos, investigar esse caso. Como ele tinha laceração, ele foi espancado e não tinha lacerações externas, hematomas, nada externo, sabe?
Esse é o grande mistério desse caso. Por isso que eu quis assim, trazer alguém para contar esse caso comigo, porque não fazia muito sentido contar sozinho, né? Porque o desenrolar dele realmente é muito interessante. Vamos continuar? Nossa, vamos, que eu quero muito saber Bom, o final dessa história. e a esposa não entendia o que podia ter acontecido, porque o Greg parecia não ter inimigos. E ela estava ali com o coração partido e ao mesmo tempo furiosa, porque ela tinha acabado de perder o marido dela, o grande amor da sua vida. E ela até fala que o Greg era o homem mais legal que ela já conheceu. E eles eram íntimos desde a infância. Para você ter uma ideia, ele era tão legal e eles se davam tão bem que eles ficaram juntos por 2 vezes em diferentes fases da vida. Primeiro, eles se casaram quando eles eram jovens e depois se separaram. E depois de muitos anos, na meia-idade, eles se reconectaram. E até tem uma fala, eu peguei muita informação em 2 reportagens, e a principal é na Vanity Fair, e ela peguei uma frase de lá. Era assim: quando a Suzy ligou para ele novamente, depois da sua última separação, né? Ela também já tinha se encontrado um outro amor, ele também. E em algum momento da vida, ela resolveu ligar para ele. E aí ele atendeu dizendo: eu estava esperando você ligar. Olha que bonitinho, os dois. E eles se casaram pela segunda vez e ficaram juntos mais 15 anos, até que, infelizmente, ele teve essa morte aí trágica. Bom, então existia ele era um cara muito querido, ele parecia não ter inimigos, e ali o policial, ele estava ali com um conjunto de perguntas sem resposta para tentar entender como é que esse homem foi espancado até a morte, sem muito para mostrar ali no seu corpo externamente, né? Bom, e se alguém tivesse esmagado o Greg, como apontava o legista, tanto os seus órgãos internos quanto a parte externa tinha que ter alguma marca, né? Inclusive, existiam 2 costelas quebradas também, que depois foram verificadas. Então, deveria ter algum tipo de evidência externa de tudo isso que aconteceu, você concorda? Concordo, tinha que ter evidência externa, tinha que ter hematoma, porque se ele levou, se ele foi espancado, foi chutado, a pele ficaria marcada. E o hotel, tem registro se alguém entrou no quarto? Acho que eu já estou me adiantando. Então, era um hotel muito chique, era um hotel, assim, bem bacanão, sabe? Não era um hotel meia boca. Tipo, o Greg era um cara, assim, empresário do ramo lá dos óleos, óleo e gás e tal. Ele tava num hotel bacana, ele tava ali num quarto legal e tinha um certo controle no hotel. Então, assim, quem será que causou isso nele, né? E como a gente já falou, não tinha nada externo, somente essa abrasão no rosto e na virilha. E como isso era possível? E se alguém batesse no Greg até a morte, ele teria resistido, você concorda? Teriam marcas de defesa. Concordo, teria. Teria alguém do outro quarto do lado, teria ouvido algum barulho, né? O quarto talvez Uhum. estaria bagunçado, com evidências que Marcas de briga. exatamente, mas o quarto estava assim em perfeito estado. Olha, eu estou tentando entender, porque como ele brigou com alguém, não tem marca, não tem marca de defesa, de briga no ambiente, existe a possibilidade dele ter sido agredido em outro lugar, mas aí, nesse caso, teria que ter participação de alguém do hotel para levar o corpo dele para lá. Eu fico pensando se a sala foi a cena do crime. Se a sala não, o quarto foi a cena do crime. Porque, e se não foi, teve participação de alguém do hotel, porque como ele chegaria lá e outra coisa, é um hotel, alguém teria visto, se alguém tivesse chegado lá, se ele tivesse recebido um convidado, alguém teria visto, teria registrado, ele entrou aqui com uma pessoa, ele recebeu uma visita, e não tem nada, esse hotel está suspeito, está muito suspeito. Não, ó, você falou vários pontos que eu já quero falar aqui. Então vamos lá. Bom, então primeiro a gente tem que pensar se o Greg tinha inimigos, né? E parece que não. E o policial, ele não conseguia entender nada disso, e ele tentou entender os acontecimentos daquele dia, desde que ele se registrou no hotel, e encontrou um detalhe muito interessante.
E a primeira teoria do caso tem a ver com pipoca. Você tem alguma ideia, Juliana? Oi? Pipoca? Pipoca. Eu vou dar uma dica aqui. Pipoca. Pipoca de micro-ondas. O quê? O micro-ondas estourou? Então. Não faço ideia. Então. Parece que no último dia que o Greg estava lá, ele tentou fazer algumas pipocas no micro-ondas do hotel. Mas, de alguma forma, o micro-ondas que ele estava cozinhando desligou um fusível, ele causou um caos, uma explosão, alguma coisa assim, e desligou a energia dos quartos. Parece que o quarto dele, que era o 348, e o quarto ao lado, que é o 349, ficaram sem energia, assim, imediatamente, e aí mergulharam ali na escuridão. E naquele momento, o que o Greg fez? Ele ligou para a recepção do hotel para relatar ali o que tinha acontecido e apareceu um cara da manutenção para resolver o problema. E parece que o problema foi resolvido bem rápido, mas assim, depois descobrindo que ele morreu e tudo mais, toda essa coisa misteriosa, pode ser que esse incidente aí com micro-ondas tenha alguma relação com essa morte, né? Então surgiram algumas teorias. Então, a primeira teoria era que esse cara da manutenção, talvez irritado por ter que consertar a energia ali de noite, espancou o Greg até a morte. E aí, claro, que foram atrás do histórico desse cara. E ele tinha um histórico de crimes sexuais. Então, a primeira teoria que veio foi que o assassinato teria sido o resultado da resistência de Greg às necessidades excêntricas do cara da manutenção. Talvez um crime sexual que deu errado. Mas assim, eu já vou te falar que não é isso que aconteceu, tá? Mas pode comentar. Nesse caso, teria marca de briga no quarto, né? O quarto estaria bagunçado, porque ele teria resistido. Acho que não faz muito sentido. Agora, eu fiquei pensando, essa queda da luz, será que a queda da luz foi realmente pela pipoca? Se alguém quisesse fazer alguma coisa contra ele, será que não apagou a luz? Para poder ter um tempo? Não sei. Interessante, Não, hein? Interessante. mas se bem que ele ligou, né? É. Não sei. Então, a segunda teoria é sobre os ocupantes do quarto ao lado, porque parece que tinham dois quartos, do lado de cá e do lado de lá. E o único que estava ocupado era o 349. Quem estava lá eram dois eletricistas, olha que coincidência. Um se chamava Lance Miller e o outro se chamava Tim Steinmetz. E será que eles ali, experientes eletricistas com circuito elétrico, será que eles não tinham imaginado que o Greg foi ali responsável por essa queda repentina de energia? E eles estavam ali bebendo, ficaram mal-humorados, ficaram meio loucos ali com a situação, e indignados, eles podem ter espancado o Greg até a morte. Difícil isso. E eu também tô achando muito difícil essa história dele para fazer pipoca e caiu a luz por causa da pipoca, gente. O micro-ondas ele existe para fazer pipoca. Como a pipoca acabou com a luz, sabe? Para mim, desligaram essa luz para terem a oportunidade de entrar lá e, coincidentemente, eles estavam fazendo pipoca. Vou continuar, hein? Acho que você tá bem fria, tá longe ainda. Bom, em ambas teorias, o esmagamento teria que acontecer no corredor. Foi justamente o que você falou. Não poderia ter sido no quarto, porque não tinha nenhuma evidência no quarto. Então, pode ser que aconteceu no corredor, mas ele estava com vida suficiente para rastejar de volta para o seu quarto e ele pode ter caído no chão e morrido ali. Por isso, explicaria que o quarto estava intacto. No entanto, essas eram apenas teorias, porque o policial entrevistou os ocupantes do quarto 349, os caras da manutenção, os funcionários do hotel, e nada parecia estranho nas suas respostas. Então, o Scott também considerou a possibilidade da esposa, ou até mesmo do irmão do Greg, planejar esse assassinato. Mas ainda assim, além de alguma dessas hipóteses, ele não conseguiu, assim, encontrar nada. O assassinato do Greg Flanagan estava condenado a ser mais um cold case, como eles falam nos Estados Unidos, né? Acho que não tem uma tradução boa em português, assim, para cold case, né? Caso frio é uma palavra que acho que eu nunca ouvi, assim, popularmente. Não. Aqui é caso sem solução, acho que é o melhor termo em português. Então, seria mais um caso sem solução. E a esposa, a Suzy, estava ficando impaciente, né?
Porque assim, ela já estava meio consolada, achando que o marido tinha sido morreu por causas naturais, mas depois de tudo isso, ela não conseguia mais ficar em paz, né? Então ela estava determinada a encontrar uma resposta. Então ela decidiu contratar um detetive particular, o senhor Ken Brennan. E ele era um cara, assim, com um histórico exemplar, ele tinha sido um policial e era um nome, assim, muito conhecido de detetive particular e de investigação. E ele começou o trabalho ali fazendo uma série de perguntas muito difíceis para a Suzy, incluindo a vida pessoal, profissional e até mesmo a fidelidade do marido. E ela respondeu tudo aquilo e ele checou e tudo mais. Mas a pergunta mais crucial que o Brennan fez foi essa: havia alguma coisa na cena do crime que não parecia certa para você? E a resposta da Suzy foi bastante interessante. Ela disse que o Greg sempre gostou de ligar o ar-condicionado. Então, a primeira coisa que ele fazia era ligar o ar-condicionado. E quando eles encontraram ele morto, o quarto estava quente, ou seja, o ar-condicionado não foi ligado. Quer fazer algum comentário sobre isso? Ou foi ligado e foi desligado quando caiu a luz. E ele morreu quando caiu a luz. Para mim, essa falta de luz está suspeita. Para mim, essa luz foi desligada por alguém que queria fazer algo contra ele. Bom, e foi mais interessante porque estava muito calor lá, imagina, no Texas, quando esse crime aconteceu. E de nenhum jeito, de acordo com a esposa, o marido estava sentado naquele quarto, naquele calor, sem o ar-condicionado ligado. Então, os instintos de investigador lá começaram a aguçar lá o senhor Ken Brennan, e aí ele falou, bom, tem coisa errada nisso. E aí o policial lá, o Scott Apple, também começou a ajudar ali esse investigador particular, e eles foram de novo para a cena do crime estudar aquele quarto por algum tempo. E tinha um detalhe que ele precisava ter certeza. Quando ele estava lá na cena do crime, estava o policial e o investigador particular que ela contratou, ele ligou para a esposa, para a Suzy. E a pergunta que ele fez assim: quando seu marido fumava, ele segurava o cigarro na mão esquerda ou na mão direita? E a Suzy respondeu que o marido era destro e sempre segurava o cigarro na mão direita. E para ele, essa foi a peça final do quebra-cabeça que ele precisava ali para apresentar sua teoria. E ele sabia que o cigarro foi colocado na mão esquerda quando o Greg foi encontrado. Então, estava na mão esquerda. E aí ele logo começou a tentar reconstruir ali essa série de eventos. Então, os registros do hotel mostram que o técnico consertou o circuito danificado, ali, o circuito elétrico, por volta das 20h30. E Suzy diz que o Greg sempre mantinha o ar-condicionado ligado, então ele definitivamente estava ligando o ar-condicionado naquele dia quente antes que o fusível queimasse. Então, naquele momento, ele deve ter entrado no quarto, acendido seu cigarro e estava ali ligando o ar-condicionado. Pode ser que foi uma coisa meio simultânea, tipo assim, ó, o cara foi ligar o ar-condicionado e a pipoqueira lá, o micro-ondas ao mesmo tempo e puf, né? Tipo, o circuito não aguentou. Então, foi naquele momento que o cara da manutenção foi lá e consertou a parte elétrica, e pode ser que o Greg esqueceu de ligar o ar-condicionado de novo. E como o ar-condicionado estava desligado, né, pode ser que ele demorasse um tempo ali para resfriar, que a sala estava muito quente, então ele não percebeu se o ar estava ligado ou desligado. E antes dele perceber que o ar estava desligado, ele já tinha morrido, ou seja, ele não teve nem tempo de ligar o ar. Entendeu? Talvez ele estivesse esperando acabar de fumar para ligar o ar, para não ficar o cheiro do cigarro no ambiente fechado. Sabe se ele tinha o hábito de fumar na sala fechada com ar? Não sei, boa pergunta, né? É uma coisa que eu não pensei, mas assim, não vai ser tão relevante para o caso, né? Mas assim, para o investigador, o que era mais intrigante era o caso do cigarro estar na mão esquerda dele e não na mão direita, entendeu? Sim. Bom, então tem aquelas teorias que indicavam que ele poderia ter sido morto no corredor, por exemplo, né? Porque no quarto não tinha nenhuma coisa de briga, né? Então pode ser que ele tenha sido agredido no corredor e depois ido para o quarto. Mas o fato do cigarro dele estar na mão esquerda, tipo, o cara não ia ser agredido e estar com o cigarro na mão, você entende? Tipo, tem coisa errada nessa história, né?
Ninguém fuma enquanto briga, né? Então, era muito improvável também que tivessem batido no Greg lá no corredor e ele voltasse no quarto só para morrer. Você entende? Tipo, nada estava fazendo muito sentido. E ainda pegasse o cigarro para morrer, né? Então, tipo. Provavelmente. Pode o falar. cigarro foi o cigarro foi um álibi para dizer que ele, tipo assim, se ele morreu em outro lugar, o cigarro foi um álibi para dizer que ele estava no quarto fumando tranquilamente e não estando ferido. É muito estranho, porque assim, eu vou te passar uma informação aqui do laudo. O átrio do coração dele foi rompido. E quando isso acontece, a pessoa não dura muito, assim. Isso não dura segundos. Não dura minutos, quer dizer, isso dura milésimos de segundos. Então, ele não poderia, por exemplo, acender um cigarro naquela condição, sabe? Sim. E nem teria porque ele estaria com muita dor, né? Imagina. Bom, então ele não teria tempo para acender um cigarro, como eu já falei. Então, de acordo com o investigador, o Ken Brennan, o golpe fatal no Greg aconteceu muito rapidamente e provavelmente enquanto ele ainda estava fumando. Mas, mesmo assim, isso não explicava por que o cigarro estava na mão esquerda e não na mão direita, porque a esposa disse que ele era destro. Então, o detetive concluiu que ele estava provavelmente indo em direção à porta, ou se levantando, ou ia pegar alguma coisa, sei lá, abrir a maçaneta com a mão direita, e por isso ele passou o cigarro para a mão esquerda, entendeu? Eu estou tentando entender essa história do cigarro, para mim não faz muito sentido. Porque na teoria do detetive, ele estava no quarto fumando quando alguém chegou agredindo, mas isso aí vai contra o fato de que não tem sinal de briga no quarto. Então, não faz sentido. Eu acho que faz mais sentido pensar que ele morreu em outro lugar, pegaram o corpo dele, colocaram no quarto, pegaram um cigarro e colocaram na mão dele para parecer que ele estava fumando no quarto e morreu por causas naturais. Nada fazia muito sentido, né? E assim, pensando nas pessoas que podiam ter feito isso com ele, bom, o primeiro é o cara da manutenção e o segundo, os eletricistas, que eram vizinhos de quarto. E podia ser que eles estavam festejando ali, e aí por algum motivo eles começaram a discutir por causa desse fusível que estourou, né? Talvez eles estavam muito embriagados, e aí chutaram, bateram no Greg. Mas assim, tinha que ser um golpe muito poderoso, que tipo, destroçou o coração do cara, quebrou costela, destruiu os órgãos internos do cara, assim. Que tipo de assassino é capaz de matar o cara assim em segundos, sabe? Porque ele não conseguiu nem gritar, nem se defender, nem nada. Parece coisa de assassino profissional, né? Será que não teve um assassino profissional? Ele era um empresário rico, né? Pode, sei lá, ter algum interesse. Tá? Alguém teria algum interesse financeiro na morte dele, não necessariamente a esposa, mandou um assassino profissional. E outra coisa também que eu achei estranho, que eu acho que, teoricamente, suspeitos podem ser funcionários e outros hóspedes do hotel. Sim. Ainda mais se caiu a luz. Pode ser qualquer pessoa que tivesse hospedada, ou até alguém que quisesse matá-lo, que se hospedou no hotel e, de alguma forma, conseguiu cair a luz para chegar nele. Mas também isso não explica esses ferimentos dele. Então, você falou uma deixa muito interessante. Outros hóspedes do hotel. Bom, eles não tinham muitas respostas, eles investigaram os vizinhos, o cara da manutenção, alguns funcionários do hotel e não tiveram nenhuma resposta. Até que eles entrevistaram um outro hóspede chamado Aaron Burke. E ele disse ter ouvido um barulho muito alto, até que parecia ser uma arma sendo disparada dentro do hotel. Mas o policial, ele falou assim, não, mas não pode ser uma arma, porque esse cara aí morreu por esmagamento. Mas assim, ele anotou no caderninho esse policial, e o investigador viu essa informação e achou muito interessante essa ideia sobre uma possível bala, um possível tiroteio. O detetive particular, que era um cara muito experiente, de muitos anos, ele voltou lá para o quarto 348, onde o Greg morreu. Só que dessa vez ele então estava procurando algo muito específico, que era uma bala. Quando ele entrou no quarto, ele encontrou uma marca na maçaneta. Claro que tinham passado muitos meses e, tipo, se tivesse uma bala alojada naquele lugar, ele podia estar nos móveis, na parede. Eles começaram a procurar e nada. E quando eles estavam prestes a desistir,
o detetive Brennan, ele notou uma reentrância ali atrás da porta e parecia tipo um amassado causado pela maçaneta batendo na parede. Por exemplo, quando uma porta foi mantida em posição aberta, de tanto bater, fica aquele buraco na parede. Mas quando ele abriu a porta, ele percebeu que a maçaneta bateu do lado, assim. Então, tipo assim, aquela reentrância não era da maçaneta que estava batendo, sabe? E aí eles seguiram para o quarto ao lado, que era o quarto 349. E aí eles olharam e tinha um buraco na parede. Só que ele estava muito camuflado, porque ele estava remendado com pasta de dente. Ou seja, aquele provavelmente era um buraco de bala. Então agora o caso já está ficando mais claro, né? Mas a bala atravessou a parede de um quarto para o outro? Calma aí que eu já vou te contar. Peraí. E assim, a entrada do quarto 349, que era do vizinho, era menor do que o orifício de saída do 348. E provavelmente aquele orifício foi preenchido com pasta de dente. E aí o Brennan, que era um investigador muito experiente, ele mediu o ângulo ali da trajetória da bala. E ele viu que o ângulo podia ter pegado exatamente o Greg assistindo TV, sentado na sua cama, no quarto 348. Poderia, mas aí ele teria a marca de bala, né? Sim. Então, aí os detetives levaram um laser. Eles colocaram um laser, tiraram lá a pasta de dente, colocaram. E eles viram. O Greg tinha sido baleado. Como o legista não achou a bala? Então, o médico, o legista, foi confrontado aí com essas observações que o cara fez lá no local. E ele estava procurando alguma evidência para anular ali o relatório do médico e confirmar a teoria do investigador particular, né? Mas para isso, o corpo do Greg teria que ser exumado e submetido a uma nova autópsia, certo? Certo. Mas, infelizmente, isso não foi possível, porque o corpo foi cremado e os fornos quentes provavelmente destruíram os fragmentos de metal. Isso, inclusive, é uma coisa que eu fico muito puta da vida, porque as pessoas cremam. Então, assim, morte suspeita, não pode cremar o corpo, cara. Não pode. Com certeza não pode. Inclusive, eu fiz um caso aqui no canal, que é o caso do Elijah. Inclusive, eu fiz um caso do Elijah Snow, que é um caso que, claramente não foi uma morte acidental, e aí cremaram o corpo dele e as evidências foram queimadas. Inclusive, esse caso eu também vai estar no YouTube, no canal Crime e Comédia, muito em breve. Então, já vou deixar um spoiler aqui, que é um outro caso que fala de corpo sendo cremado, que não podia ser cremado, porque foi uma morte muito suspeita. Então, vamos continuar o caso do Greg. Mas, assim, tudo que esse detetive particular encontrou lá na cena não conseguiu convencer o médico a reconsiderar a autópsia que ele fez, né? Ele viu as fotos que ele fez e tudo mais. Mas depois de um tempo, o médico concordou que os ferimentos internos que ele tinha podia sim ter sido feitos por uma bala. Então, ele concluiu que a bala podia ter entrado pelo escroto, pelo saco do Greg, subido pelo corpo dele, feito outros ferimentos internos, e como a pele do escroto ela é muito macia e ela é facilmente dobrável, não existia nem sangue, sabe? Tipo, e não parecia ser uma entrada de bala. Parecia que foi um chute mesmo no saco. Foi esmagado e chutado. Então, o caso foi resolvido. Foi Fala a alguma bala. coisa. Foi. E a bala quebrou as costelas também. Quer dizer, a bala entrou, feriu, veio pelo intestino, né? Furou o coração e quebrou 2 costelas. Porque o cara, assim, devia estar... Imagina, assim, os quartos de hotel, geralmente, eles são espelhados, né? Tipo, vou te dar um exemplo. Se a cama é numa parede, tipo, no outro quarto vai ser na mesma parede do lado oposto. Então, sei lá, o cara devia estar na cama, sentado, e o cara do outro quarto, do outro lado, sentado, entendeu? Tipo, meio que um de frente pro outro. E a bala entrou exatamente no saco do cara, né? Mas o ângulo, eu não entendi o ângulo dessa bala. Porque se entrou do escroto, foi até o coração, foi de baixo para cima.
né? Como que a pessoa do outro quarto, então, teria que estar deitado com o braço levantado, assim? Teria que estar no chão com o braço levantado para o ângulo fazer assim? Porque imagina, se ele está sentado vendo TV, ele está o quê? Quantos centímetros ele deve estar do chão? Nem meio metro, né? Ele imagina um homem sentado vendo TV, vamos, meio metro, talvez, do chão. A bala, se veio do outro quarto, de cima para baixo, teria que ser alguém que estivesse no chão, deitado, ou a arma caiu, disparou. Talvez. Interessante as suas observações. Eles interrogaram os caras do quarto ao lado, que eram o Lance Miller e o Tim Stamets, do quarto 349, foram chamados para um interrogatório. E aí fizeram várias táticas ali de persuasão para que eles falassem alguma coisa, e eles não queriam falar, não aconteceu nada, não sei de nada, até que um dia eles pressionaram e a história surgiu. Parece que naquele dia o Lance Miller estava bebendo cerveja e brincando com uma pistola 9mm, e ele acidentalmente apertou o gatilho e a bala então atravessou o quarto 349 até o quarto 348. E parece que na hora eles ficaram meio chocados ali com o disparo, mas nenhum deles se deu o trabalho de ir lá bater na porta para ver se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Em vez disso, eles simplesmente ficaram quietos, eles olharam ali por dentro do buraco para ver se ouvia algum som, e de acordo com eles, eles não ouviram nada, então eles imaginaram que o cara do quarto ao lado nem estava lá e nem percebeu que tinha tido um disparo, sabe? Mas mesmo assim, eles estavam com medo, que tipo, disparou aqui dentro do hotel, alguém ouviu, alguém sabe de alguma coisa. Aí eles desceram para o carro, esconderam a arma e foram para um bar. E eles disseram que quando eles voltaram ali tarde da noite, eles ouviram um homem tossindo no quarto ao lado. Então eles falaram, não, tá tudo bem, o cara tá tossindo, ele tá bem, tá são e salvo, então beleza, não aconteceu nada. Ninguém nem percebeu que teve esse disparo. Mas aí teve o dia seguinte, aí chegaram a polícia, aí eles ficaram chocados quando eles viram que tinham comentários de que um cara tinha sido morto no quarto ao lado e que a morte provavelmente era um ataque cardíaco. Então, assim, como ninguém falou que tinha um ferimento à bala, eles ficaram quietinhos, não sei de nada, não aconteceu nada. Eles acharam que era só tipo uma grande coincidência, né? Tipo, na noite que eles dispararam um tiro acidental, o homem morreu por uma outra razão, morreu por morte natural, e que eles não tinham nada a ver com a morte do Greg. Mas assim, por via das dúvidas, eles foram lá, pegaram pasta de dente e tamparam o buraco lá que ficou na parede e cada um foi seguir sua vida, sabe? A confissão dos eletricistas meio que correspondia ali com a teoria do investigador, exceto pela tal tosse, que eles disseram que eles ouviram um cara tossir. E assim, na melhor das hipóteses, significava que o legista só cometeu um erro de determinar a morte na hora da morte, assim, ele não morreu imediatamente, ele demorou um tempo para morrer, ou simplesmente eles estavam ali inventando uma mentira ali na sua defesa, dizendo assim, não tinha nada a ver, a gente ouviu o barulho, estava tudo bem, sabe? Eu acho que esse legista era muito ruim. Bom, de qualquer forma, o crime estava resolvido. O Lance Miller, que é um dos caras, o eletricista, ele disparou a arma, ele foi acusado de homicídio culposo e condenado a 10 anos de prisão. Ele estava ali, os dois estavam altamente embriagados, resolveram ele pegar uma arma no carro ali para uma brincadeira, quando ela disparou. E aí foi uma morte meio que acidental, né? Mas mesmo assim, um deles foi culpado, foi condenado a 10 anos de prisão, justamente, né? Eles mataram uma pessoa, omitiram socorro de certa forma, mesmo eles não sabendo, tinha uma parede entre eles, mas a causa da morte foi a arma disparada pelo eletricista Lance Miller. E eu acho que se esse crime fosse no Brasil, eu tenho certeza que ia acabar em pizza. Que, tipo assim, um tiro acidental. Claramente um tiro acidental, não foi uma morte planejada. O caso, eles nem se conheciam, provavelmente eles nunca nem se viram na vida. Mas é um caso muito bacana, né? Muito interessante, assim. Tem uma matéria muito legal na revista Vanity Fair, quem gosta. Eu vou deixar o link também para quem quiser ler lá no nosso Instagram, no @drinkcomcrime.
Depois ele já tinha sido cremado, já tinha sido enterrado. A esposa ficou ali, quando recebeu o laudo do legista, falou, meu, o que está acontecendo? E aí conseguiram essas respostas depois de muita investigação. Mas certamente, se o corpo dele não tivesse sido cremado, as respostas teriam... Nunca... Agora sempre vai existir uma dúvida, né? Sempre, tipo, a defesa dos caras lá sempre vai argumentar, pô, cremaram o corpo, não tem bala, como vocês podem dizer? Mas essa é a explicação e essa foi a causa e ele foi condenado. Agora teve uma falha muito grande aí da perícia, né? Tanto do legista quanto da perícia, porque eles teriam que ter encontrado a bala. A bala ou teria que estar no corpo dele, ou ter saído e estaria no quarto. Isso que eu, assim, que é curioso. Eu acho que se realmente essa é a resposta verdadeira, teve um erro muito grande ali do legista, da perícia, porque essa bala tinha que ter sido encontrada. Justamente. O que você achou desse caso de Drink Ah, Mistério, Juliana? eu adoro casos misteriosos, mas eu ainda tô digerindo esse caso, ainda tô tentando, assim, acreditar 100% que foi essa bala, porque é o tipo de caso que me faz ficar pensando por horas e horas e me faz ir atrás de mais informações e que eu levo muito tempo para me convencer de que aquela é a teoria certa, porque, gente, não, como assim? E que bala é essa que deixou uma marquinha tão pequena assim? Eu não sei se eu estou errada, mas eu tenho aquela impressão de que bala vai deixar um buraco grande. Eu sei que se dependendo da munição, isso não é verdade, tem munição que deixa uma marca menor, mas como um perito não vai ver isso, gente? Assim, parece que foi um grande azar. Primeiro que, pô, o cara tava sentado na cama lá, vendo um filminho, parece que ele tava assistindo Homem de Ferro. Quem tava sentado na cama comendo um chocolate? Tipo assim, a cena era aquela, o cigarro na mão, chocolate. Ele provavelmente pôs o cigarro na mão para pegar o celular ou para poder, porque ele era destro, ou para poder ligar o ar-condicionado, como a gente supôs nessa teoria. E foi bem nessa hora que o cara levou um tiro, assim, tipo, ele nem percebeu, talvez, né? E entrou pelo saco do cara, que é uma pele que tem uma textura diferente. Estranhamente, não teve sangramento quase nenhum, porque se fosse como você falou, se fosse um sangramento considerável, acho que a perícia teria avaliado. E a marca que ficou na parede foi tampada com pasta de dente. Então, assim, tipo, não existia uma marca na parede, meio que o cara meio camuflou, assim, né? E por esse motivo, talvez a perícia demorou tanto tempo para chegar a essa conclusão. Mas realmente, como você falou, foi uma falha muito grande. Sei lá, não tem um raio-x no corpo, não tem alguma coisa para detectar metal, né? Estranho. Né? E assim, essa parede devia ser de madeira, né? Não devia ser parede de tijolo igual que tem no Brasil, assim, Lá eles uma usam muito drywall, bala. né? De É, gesso. exato, porque assim, tem munições que atravessam parede, por exemplo, um fuzil de precisão consegue atravessar a parede, mas uma arma que imagino que devia ser uma pistola, devia ser uma Era uma arma mais pistola nove simples, né? milímetros. Eu não entendo de armas, mas eu vi que é uma pistola 9 milímetros. Eu não sei, não entendo. Mas, assim, parece que é uma pistola de uso pessoal. Então, assim, ela não deve ser uma qualquer porcaria, mas também não deve ser uma bam, bam, bam. Mas, assim, foi muito azar que pegou na virilha do cara, atravessou o corpo dele, assim, tipo, por inteiro e atravessou o coração dele. E provavelmente ficou alojada no coração, né? Pode ser. Eu estou procurando aqui informações sobre perfuração com bala 9 milímetros para tentar me convencer de que isso aconteceu. Que, gente, que história bizarra, né? Que história. Esse caso é muito legal, né? Eu falei, meu, contar sozinha não tem a menor graça contar esse caso. É legal ir É, eu contando. tô vendo umas fotos aqui de perfuração de bala 9 milímetros, é um buraquinho bem pequenininho mesmo. É... E aí hoje esse não é considerado mais um caso sem solução. Então, Não, é ele foi totalmente condenado. solucionado, né? Ele foi É. condenado, cumpriu a pena, mesmo Nossa, sendo um tiro acidental, gente. que eu acho que, assim, tipo, a lei americana é bem diferente da nossa lei, porque duvido que alguém ia ficar preso se conseguisse provar que foi um tiro acidental. E ele ficou. Foi condenado a 10 anos. Eu não sei se ele ficou os 10, mas a condenação dele foi 10 anos de prisão. Deve ter somado também a omissão de socorro.
né? Talvez não tivesse porte. Não, se bem que lá porque não pode ter arma, né? Também não sei se teria alguma questão ilegal da arma, não sei. Mas acho que a omissão de socorro deve ter contado bastante para a condenação dele, né? Mas esse é um caso interessantíssimo, né? Não é? Muito interessante. Esse realmente é um digno do Drink Mistério, Não é? porque eu não imaginava essa solução. Eu estava imaginando mais qualquer outra coisa, que ele tivesse saído brigado no bar, tivesse sido um assassino profissional que entrou ali e fez alguma coisa muito bem feita. Coitado, né, gente? Morreu assim, nada. E parecia ser uma pessoa bem da paz, né? Bem tranquila. É um coroão, assim, pô, É, reencontrou o amor simpático. depois de mais velho, assim. Tava, assim, com a vida feita, tinha uma empresa com o irmão, tava bem de Uhum. vida, tal. E aí morreu dessa forma misteriosa e bizarra, né? Tipo, o cara tá de pijama pronto para morrer. O cara tá de pijama pronto para dormir, pronto para morrer, ótimo. De pijama pronto para dormir, e de repente vem uma bala do quarto do lado, atravessa a parede, entra na sua virilha e o cara morre. É, Em segundos, provavelmente, né? Agora aquilo que eles falam de que o assassino falou, né, que ele tossiu, isso com certeza foi mentira, porque se o perito está certo que o ferimento no átrio, a pessoa não dura muito, então ele não ia tossir horas depois, quando eles voltaram do bar. Não faz Eu sentido acho que nenhum, né? Provavelmente. é uma explicação meio esdrúxula, assim, tipo assim, ah, eu ouvi o cara tossir, então eu dormi em paz, assim, tipo, ah, não aconteceu nada, sabe? Só para dizer assim, ah, não, ó, eu atirei sem querer, mas, meu, o cara tava vivo, tenho certeza. Era, tipo, para corroborar com a teoria lá do começo, que, tipo, era uma morte natural, mas de natural não teve nada. É, exatamente. Nossa, gente, estou chocada. Eu não falei que Texas, tudo acontece no Texas? Texas e Flórida, gente. É foda, né? É foda aqui. Ai, Ju, amei mais uma vez gravar com você. Como sempre, é muito divertido. E eu tava assim com esse caso, Obrigada. tava com esse caso na manga aí, e eu falei, não, eu preciso chamar alguém para gravar comigo. A primeira pessoa, a Juliana, que é a nossa parceira, amiga e parceira das fofocas, dos babados aí, dos bastidores. Né? E a Juliana, a gente tem várias ideias mirabolantes aí que a gente não vai anunciar ainda, mas nos próximos dias vai ter umas novidades envolvendo aí os outros podcasters, eu acho, hein? Será que vai rolar, Ju? Acho que vai, hein? Acho que vai. Tô ficando animada. Acho que vai ser um lindo encontro. Então, Belo depois a gente encontro, conta. Hoje é só spoiler, né? então a gente não Sim, tem uma audiência, assim, mas quem sabe, chega no ouvido da galera aí, quem sabe né? vai ser legal. Então, se preparem Uhum. aí que vai ter. A gente está preparando umas novidades aí com outros podcasters aí, outros podcasters de True Crimes. Eu espero que Só role. gente legal. Só Só gente gente legal. legal. Só podcast legal. Todos que eu amo. É, a Juliana é a minha ela é da captação. Ela é agregadora de pessoas. Fala assim, vamos fazer tal coisa? Vamos. Ela vai atrás, abrindo os caminhos. Então, logo, logo teremos novidades. Então vamos finalizar o episódio de hoje com o caso da Vamos. morte do Greg. É uma morte super misteriosa que tem aí perícia, demoraram para chegar a essa conclusão. Mas acho que realmente foi isso que aconteceu, né? O cara foi condenado. Acho que tem outras coisas que não foram para a mídia, mas eu trouxe aqui tudo que eu encontrei na informação de mídia. Vou deixar também a matéria original, que é a mais completa, da Vanity Fair. Mas tem muita coisa na internet, pesquisei bastante coisa. Tem muita coisa assim que não era muito confiável, então deixei de lado, assim, tipo, o filme que o cara estava assistindo. Não sei que horas ele morreu, mas tem muita matéria assim mais sensacionalista desse caso, então, mas eu acho que essa da Vanity Fair é bem, bem confiável. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Quem gosta do Drink com Crime, não esquece de ir lá seguir a gente no nosso Instagram. Avaliar a gente lá no Spotify. Se puder dar umas estrelinhas pra gente, eu agradeço. Se você gostar, claro. E seguir a gente em todas as plataformas, que estamos em todas. Quem puder ouvir a gente pela Orelo, pra gente ganhar as nossas moedinhas, eu vou ficar muito feliz. Então é isso, Juliana. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Adorei, Ju. Ai, Também. obrigada, viu? Nada.